Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Carlinhos Senegal e eu estou aqui com Renato Caldeiro. Gente, a gente parou aqui para fazer esse conteúdo para você porque a gente tem trazido conteúdos especificamente de demandas dos nossos alunos da nossa comunidade. E essa semana chegou um aluno com uma demanda, ainda não é aluno, né, mas tá no funil ainda e não virou aluno, mas ele assumiu uma organização sem saber que a organização tinha em relação ao passado. Então o tema de hoje é quais são as medidas que a gente deve tomar antes de entrar numa organização, se tornar presidente de uma organização. Então, Renato, começa aí por você, que você tem muito mais experiência com a organização que você citou, né? Então, quais são as medidas? Vamos fazer 1, 2, 3, 4 aqui. Quem está aqui nos assistindo e nesse momento está prestes a assumir uma organização, virar coordenador, sei lá, diretor, presidente de uma organização. Porque é isso, presidente é que fica com o CPF atrelado, né? E bom da gente falar sobre esse tema é que foi uma dor que eu também vivi, né? Foi o trabalho de captação de recursos há mais de 17 anos já, especificamente com isso, mas há mais de 20 anos no terceiro setor. E aí, quando eu saí da organização, eu atuava como gerente, eu assumi a presidência de uma outra instituição e a gente era uma instituição que estava parada e a gente entendeu ser uma oportunidade muito interessante e aí, em função disso, a gente teve exatamente que tomar esses cuidados que a gente vai compartilhar aqui com o pessoal. Antes até de chegar nos cuidados especificamente, é bom a gente falar o que é que faz as pessoas assumirem, né, uma organização que já está em funcionamento. Na maioria dos casos, a pessoa está interessada no tempo de funcionamento que a organização já tem. Isso é muito bom. Então, para que você estabeleça parcerias públicas com sua maioria, é necessário que você tenha tempo de funcionamento. Perfeito. As pessoas estão olhando somente para isso. Não, eu vou pegar uma organização que tem 20 anos, tem 10 anos, Que está parada ali, não está fazendo nada, não utilizou nenhum recurso, então não tem problema. ou tinha uma intenção de projeto, mas nichou, passou. Só que assim, mesmo essa organização que não mobilizou nada, exige cuidados, porque, querendo ou não, como você me falou, você vai estar indicado pessoalmente, né? Ela tem passado. Exatamente. E o passado não está na cara, né? E às vezes não está na Receita Federal também. Então, são cuidados que são importantes você tomar, são medidas importantes você tomar e que vão lhe salvaguardar no máximo que a gente pode. Tem coisas que são surpresas. Você só vai descobrir anos e anos depois. Você está falando de assumir uma presidência ou, por exemplo, isso é um cuidado para um tesoureiro, para qualquer membro do conselho? Eu queria saber disso. Serve para os dois, para tesoureiro, principalmente tesoureiro e presidente, os que estão na diretoria estatutária. Porque, querem ou não, o Conselho Fiscal ele vai responder pelo momento que ele assume em diante. Ele está salvaguardado. Ele assumiu a instituição como conselheiro fiscal, ele é membro da organização, mas ele não tem compromisso, ele não responde legalmente pela instituição. Perfeito. E o estatuto normalmente diz que quem responde legalmente pela instituição é o presidente, o tesoureiro e o secretário. Normalmente o presidente. Mas na ausência do presidente entra algum outro membro da diretoria estatutária. Então, esses cuidados que a gente vai conversar aqui, eles têm muito a ver com essa cautela de você atrelar o seu nome e assumir a responsabilidade jurídica sobre a organização. Isso qualquer organização, ela seja uma igreja, por exemplo, tem muitas igrejas que nos acompanham aqui. Normalmente o presidente é o pastor, ou se troca de presidência, troca também de tesoureiro. O tesoureiro, ele normalmente entra para assumir um trabalho. Eu vejo que o critério ali é só assumir um trabalho de tesouraria, mas ele não olha para o passado da organização, né? Isso pode gerar alguma complicação para isso, ele assumir uma organização que tem alguma dívida, que tem algum problema? Pode sim. Olha, no último caso, vamos dizer que seja uma organização muito preparada, que tem um apoio jurídico e que vai, nos casos de problemas, judicializar. Vai lhe dar dor de cabeça. Então, entendi. Mesmo que não sobre para você enquanto pessoa física, mas a dor de cabeça vai vir.
porque você vai ser acionado pessoalmente. Gosto muito de trazer, isso também se aplica aos conselhos municipais, que às vezes aquele município muito pequenininho, aí precisa ter um conselho funcionando, aí eu vou conversar aqui com meu amigo, que é amigo do prefeito, ele vai ser o presidente. Esse presidente, ele também responde pelo passado do conselho. Então vamos dizer que 5 anos depois o Ministério Público identificou lá uma irregularidade e ele vai acionar o conselho. E quem é que representa o conselho naquele momento atualmente? O presidente. Por mais que você veja as medidas para responsabilizar a gestão que estava naquele momento, mas a partir da descoberta da situação, quem responde é você. Esse tipo de procedimento de assumir organizações causa tempo, né? Aproveitando o tempo dessa organização. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, o que é que você aconselha? Eu aconselho, primeiro, trazer um contador parceiro para que ele faça análise da vida fiscal dessa organização. Quais eram as declarações que ela fazia, o que é que ela não fazia, quanto é que ela vai ter que pagar de multa, em caso de não ter feito as declarações que deveria. Fazer esse levantamento de um histórico fiscal, porque você tem que saber que essa mudança, que assumir a organização vai lhe trazer um custo, Então, seja de registro das atas, seja de organização de diretoria, isso, mas também de pagamento de multa em caso de não declaração no período correto. Então, contratar um serviço, né? Fazer uma auditoria fiscal antes de assumir. Antes de qualquer coisa. Que você pode dizer, olha, eu solicito uma auditoria, eu vou mandar um contador, a minha entregando eu assumo. Vai pegar o CNPJ da organização e vai fazer a varredura, no que é fiscal. E aí tem o segundo passo, é você pegar o CNPJ da organização e dar um Google. E ver tudo que foi uma vai, isso é bem simples. Você pode fazer agora, né? Pois é. E por que pegar o CNPJ? Porque quando você pega o nome, essa organização já pode ter mudado de nome em algum momento. E aí, se você pesquisa só pelo nome, a organização, por exemplo, que eu sou presidente hoje, ela tinha outro nome antes. E a partir do momento que a gente assumiu, a gente alterou. E é muito comum nesse lance de comprar e de pegar uma organização de alguém por causa do tempo, você alterar o nome, né? Porque você vai dar a sua cara, a organização, e assim, é um choque de gestão que a gente gosta de dizer. Quando você não conhece o histórico da organização, inclusive eu indico que você altere o nome. Porque você não sabe a que essa organização era associada há anos. Então, quando você altera o nome, isso é como se desse um reboot. Eu sei. Um reset. Ou iniciar do zero, tendo um histórico, mantendo aí os benefícios. Fora aí o CNPJ capricho. Exato. Mas pegar o número do CNPJ e dar um Google é super importante. E é super simples. Você pode fazer isso agora aí no seu computador. E dedique tempo a isso. Dê uma olhada em todas as notícias, as marcações que aparecem. Porque pode ser que ali você identifique um edital que ela foi aprovada e houve em recurso. Então, se houve em recurso, tem que ter uma conta bancária. Se tem a conta bancária, você já consegue meio que começar a identificar o histórico, levantar o histórico dessa organização, caso isso não tenha sido fornecido por quem lhe passou o CNPJ. Perfeito, perfeito. Terceiro conselho. Tem um Pois é, terceiro ponto aí que a pessoa tem que observar. Eu entendo que o terceiro ponto é exatamente esse, dar uma nova cara para essa organização. É quando você chega com um planejamento novo, com marca nova, nome novo, enfim, que você, se puder mudar o lugar do funcionamento, isso. Então você realmente estabelecer que é uma nova organização a partir daquele momento. Até mesmo para você não herdar, que quando você se torna presidente de uma organização, tá certo, que você pode se tornar presidente de uma organização que vai continuar com o mesmo nome. Sim. Só mudou a presidência, né? No caso de igreja, né? A gente não muda a placa ou de uma organização que esteja em funcionamento. Mas eu acho que é ficar explícito que é uma nova cultura, uma nova gestão e que se isso é aceitável ou não. Por exemplo, já foi proposto para mim assumir algumas coisas e eu disse, olha, eu não trabalho desse jeito. A forma como é distribuída as finanças, a forma como é usado as finanças, a aplicabilidade dos recursos, os processos. Eu acho que isso é importante também, por mais que você não consiga mudar o nome, porque é uma organização, né, que já tem um nome antigo, mas isso é algo que você precisa ter cuidado. Cultura, estabelecer uma nova cultura, uma nova forma de fazer, atualizar. Mas em relação ao CPF da pessoa, para proteger o CPF, eu acho que os dois primeiros pontos eles são e mais importante. Existe uma forma de você não identificar nada e isso só aparecer depois?
tem, por exemplo, você não vai conseguir ver, a gente ainda não tem uma forma de saber quais contas estão abertas no nome da organização. E quais bancos, a não ser que você vai banco por banco. Exatamente. Aí você não tem como ver isso. Você pode identificar uma dívida que não foi apontada ainda, sei lá, e o Serasa foi. Serasa, quer dizer, Serasa, você ainda consegue pesquisar, ver se tem, se tá, se você tiver algum. Mas talvez não tenha dado tempo ainda de ter entrado. O cara fez uma dívida monstruosa, atrasou 2 parcelas, ainda não foi pro Serasa e caiu fora. Zé. Ou faz muito tempo e não tá mais no Serasa. Você tem isso também. Uma dívida muito antiga que não tá mais registrada lá, negativando a organização. Isso, porque a gente tem um caso em que a pessoa assumiu a organização e ele descobriu que a organização tem uma dívida com o município, do qual onde a organização está. Sei que nem eu, nem você, nós somos advogados, né? Mas a gente tem experiência nessa área, o viver e dar mentoria para várias organizações, assim, o que fazer nesse caso, cara? Pelo amor de Deus. Então, como eu disse, ó, a ideia é tentar, se é uma dívida que ela existe, que ela é devida, que é um compromisso que devia ter sido pago e que não foi, é buscar a negociação junto ao credor e responsabilizar judicialmente a gestão que devia ter feito o pagamento. Assim, querendo ou não, é como se você tivesse ido na padaria, comprado o pão, não pagou, levou o pão para casa, comeu, depois você passa essa dívida para outra pessoa e a pessoa depois vai dizer, não, mas a dívida não é minha, mas enfim, você assumiu essa responsabilidade. Você vai ter que pagar e aí tentar responsabilizar a gestão anterior pelo dano que foi causado. Resumindo, uma auditoria, ser cobrado uma auditoria de uma empresa que você indicou é o melhor caminho. Pois é, porque se ela não achar nada, graças a Deus, amém, Jesus, você vai estar bem, vai assumir sem preocupações. E se ela encontrar alguma coisa, você vai poder botar na balança se realmente é um negócio interessante. Porque às vezes essa organização que tem 10 anos, 5, 7 anos de funcionamento, já está tão queimada no mercado que nem vale a pena aproveitar o dentro que ela tem. Você vai, por exemplo, vamos dizer que ela tenha recebido um recurso público e não tenha feito a prestação de contas como deveria. Isso. Você não vai conseguir receber o recurso público. Porque você tem problema junto ao órgão público que repassa o recurso, ou que faz a prestação de contas, a análise da prestação de contas. Nem todo caso de organização com tempo é vantagem. Aí é bom pesar, você tem que saber a realidade para poder tomar a decisão correta. Isso é um caso, né, de você querer reaproveitar uma organização por conta do tempo, mas também simplesmente você foi convidado a ser presidente de uma organização, você agora está com tempo de trabalhar com isso, mas não vou lá assinar o papel de virar o presidente. Eu preciso dessa cautela para eu não assumir o problema, né, para mim, né? Então, tem esse caso, né, da passagem e o caso simplesmente de você ser convidado e assumir uma presidência. Eu não sei se vocês estão vendo, mas está tendo uma reforma aqui do lado. Por isso que eu vi cada microfone na mão, mas eu acho que não vai ficar o ruído, porque o microfone está bem aqui pertinho. Eu acho que essas são as medidas principais, né, que a gente pode cuidado assim. Infelizmente, se você já assumiu, né, como esses diferentes, né, esses 4 alunos nossos, não tem jeito. Aquele que Renato disse, assumir, buscar um advogado, né, você vai ter que assumir essa dívida e pagar ela. Pois é. Porque ela agora é sua. Pois é. E assim, com uma tristeza muito grande no coração, eu digo que mesmo que ele acione na justiça, não há nem certeza de que ele consiga reverter esse valor, porque a justiça, infelizmente, tem caminhos que a gente não consegue explicar, não consegue explicar. Gente, a gente está trazendo esse conteúdo para você, é um conteúdo bem rápido, mas é um conteúdo necessário para você aí que está assumindo. Então, se você chegou até aqui no canal e você, não sou eu, não é o meu caso, não tem problema, compartilha isso com alguém que você conheça nesse momento. Se você captar recursos, se você é gestor de projetos, se você é um missionário, pastor, ou tem um projeto social em algum lugar do mundo, fica por aqui. Não é porque essa pessoa tem que fazer agora. Liga pra ele aí no dia. Tem que curtir algum mínimo. Pelo amor de Deus, eu e Renato, de tarde, feriado, que hoje é feriado em Recife, em Cor Cristo. É feriado, a gente tá aqui gravando conteúdo pra vocês com esse barulho horrível da Serra Elétrica aqui no Liguinho. Então deixa teu like. Pois é, curtir, deixa o like aqui, comenta. Porque você pode comentar e também fazer uma pergunta. Pois é, tá? A gente não vai falar o seu nome, mas usar o seu questionamento pra trazer o conteúdo aqui direto pra você no canal. E compartilhe esse vídeo com o pessoal da tua organização, com as demais organizações, para que a gente possa criar muito mais conteúdo para você aqui no canal. Beleza? Isso.
Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, pessoal.